Olá, bem-vindo ao programa de formação complementar Informática para Análise de Dados Sociais, InfoSoc. Vamos ver o módulo 1, Visualização e Análise de Indicadores Sociais com o Google Data Studio, parte 5, a apresentação final de um relatório dinâmico. Vamos ver como preparar um relatório completo, com todas as informações que precisamos passar para o público interessado. No caso, estamos trabalhando com indicadores sociais, então o objetivo é levar para o nosso público informações sobre os municípios, com os dados que estamos utilizando aqui do Atlas Brasil 2013, desenvolvido pela equipe do IPEA, do PNUD e da Fundação João Pinheiro. O Atlas, os dados estão disponíveis na internet e nós estamos montando aqui o relatório dinâmico, o dashboard com o Google Data Studio, com o objetivo de mostrar o potencial que existe para a análise, para a divulgação dos indicadores sociais com essa ferramenta desenvolvida inicialmente para apoiar a inteligência dos negócios, Business Intelligence BI, mas serve para várias possibilidades analíticas. E nós vamos aqui explorar, então, como preparar o relatório final, o relatório geral. Vimos como montar partes do relatório, inserir as tabelas, os quadros, os textos. Agora vamos ver a visualização geral do relatório. Um relatório dinâmico é muito importante que haja um equilíbrio das informações, o equilíbrio das cores do relatório, tipo de letra. É sempre melhor ter um relatório mais simples do que um relatório com muita informação diferenciada. As cores devem combinar e sempre ser variadas numa escala que dê uma tonalidade indicativa para o leitor de como o padrão do relatório foi montado. Um relatório com muitas cores, muitos tipos de letras, muitos tipos de gráfico numa mesma página podem confundir mais do que esclarecer. Vamos ver nossa primeira página do relatório com as informações que nós temos aqui. O relatório, então, ele traz a informação pensado para o público mais analítico, um público. Essa primeira página do relatório ela foi pensada para um público mais acostumado a tratar com indicadores, então ela traz mais informações textuais. De início, nós temos o cabeçalho com a identificação do projeto que fez o relatório, no caso, o projeto InfoSoc, o título do relatório, seguido da fonte de dados, para que a pessoa que estiver vendo a informação já saiba que tipo de informação vai encontrar no relatório, e o logotipo da instituição que nos acolhe aqui, que é a Universidade Estadual de Londrina. O relatório ele tem a seguinte característica: ele está dividido, então, de início, com informações sobre os municípios, centrado no Índice de Desenvolvimento Humano e seus três componentes: o Índice de Desenvolvimento Educação, o Índice de Desenvolvimento Longevidade e o Índice de Desenvolvimento de Renda. O usuário pode escolher um município, ele pode procurar encontrar informação sobre municípios próximos ao seu, buscando aqui no item município. E o ano, os censos que compõem o relatório, os censos de 1991, 2000 e 2010. Nesse quadro, com os 50 maiores municípios por população do Paraná, os dados aqui referentes apenas ao estado do Paraná, mostra uma primeira visão para o usuário aqui do nosso relatório, como que se concentra a população, ou se distribui a população do estado.
a capital, Curitiba, as maiores cidades do estado, as cidades médias e depois as cidades menores, 50 maiores cidades. Todo esse gráfico ele é interativo. Então, quando se escolhe uma determinada função, por exemplo, vamos selecionar aqui a cidade de Londrina. Automaticamente, todos os dados do relatório passam a mostrar a cidade de Londrina. Se escolhêssemos a cidade de Maringá, os dados passariam a mostrar as informações para a cidade de Maringá e assim sucessivamente. Nós podemos escolher o ano do gráfico 2010-91 e selecionar o município. No gráfico aqui abaixo há uma relação, um gráfico que mostra uma relação entre o IDHM e a porcentagem de pessoas extremamente pobres por município. É um gráfico mais analítico, então é possível ver uma linha de tendência que mostra que municípios que têm até 1% da população extremamente pobre, não há muita diferença no IDHM. Quanto mais a população extremamente pobre cresce no município, mais essa informação, esse indicador vai influenciando no índice de desenvolvimento municipal, formando aqui uma curva exponencial que mostra a relação entre os dois indicadores. É uma informação mais analítica. Para montarmos esse gráfico, é necessário que o leitor, o usuário da informação, tenha conhecimento, já o costume de trabalhar com dados indicadores. Então, essa é uma página usada para análise, para a equipe de pesquisa que estiver estudando indicadores ou para um público mais especializado. Vamos pensar aqui uma página, então, para o público mais abrangente, por exemplo, o público de determinados municípios do Paraná, que queiram conhecer, então, os indicadores especificamente de educação. Então, no caso, há uma relação dos dados pelo indicador de educação, do IDHM de educação, que é a base para a formação do IDHM geral. Então, os principais municípios, os municípios com maior IDHM e aqui a expectativa de anos de estudos, que é um outro indicador, também ordenado do maior para o menor, e todos esses dados eles podem ser reordenados, eles podem ser trabalhados aqui no próprio relatório dinâmico. Pode ser feita uma seleção pelos municípios, a seleção pelo ano, o tamanho da população, a pobreza extrema e uma informação a mais aqui, por exemplo, a questão do saneamento, se o município tem esgoto ou não, porque isso vai afetar no indicador de longevidade, que é um dos indicadores que compõe o indicador de desenvolvimento humano. E aqui nós temos então o valor máximo do IDHM, o valor mínimo do IDHM para essa série aqui, o valor máximo de anos de estudo, o valor mínimo de anos de estudo. Esse mesmo relatório, por exemplo, se estivéssemos pensando em desenvolver ele para mostrar um outro tipo de comunidade, uma escola, por exemplo, ele poderia ter uma outra, são as mesmas informações, mas teria uma outra configuração, um tipo de letra já mais informal, para que possa ser lido com mais fluidez por jovens, por pessoas ligadas à escola. Então, é o mesmo gráfico que o anterior. A disposição das informações segue o mesmo padrão. Nós temos o cabeçalho, a indicação do relatório, os controles para os quais nós podemos fazer a seleção de informação, as informações básicas que queremos selecionar aqui no nosso relatório. A realização desse relatório com os controles, ela é bastante
simples, como já vimos aqui, como os controles eles são selecionados, né? Eles são montados a partir da escolha dos indicadores que vão compor, a escolha do tipo de gráfico que vai ser exibido, os controles que nós definimos aqui, no caso, o tamanho da população, né? Então, se formos visualizar, nós podemos selecionar os municípios, por exemplo, que têm população de 1.000 até 100.000 habitantes, por exemplo. Até 80.000 habitantes. Podemos selecionar por ano esses municípios, por exemplo, para o ano de 2000 e comparar depois como foi evoluindo, né, o indicador do ano 91, 2000 e 2010. Essas informações nós vamos encontrar nos próprios indicadores, colocando a variável, arrastando a variável que nós escolhemos para compor o indicador. O tipo de letra, as cores, nós vamos definir em estilo. Então, escolhemos aqui as cores dos gráficos, de acordo com o que estamos querendo mostrar. Ou podemos também definir o estilo geral do relatório com o tema e o layout que se apresenta no relatório. Tema geral do relatório. No caso, foi escolhido o tema básico e foi sendo feita a personalização dos itens que compõem o relatório. O cabeçalho, ele fixo em toda a página, ele é feito a partir da escolha, quando se seleciona um determinado elemento, ou um conjunto de elementos, e podemos definir aqui, alterar para o nível da página ou alterar para o nível de relatório. O que está no nível de relatório será recriado toda vez que se criar uma página nova. O que está no nível de página aparece somente na página. Então, se criarmos uma nova página, adicionar uma nova página, as informações que estão no nível de relatório, elas permanecerão. As informações que estão no nível da página só serão mostradas na página indicada. É importante para se elaborar o relatório final, quando se pensa na divulgação do público, sempre indicar, sempre deixar claro a fonte de dados que se está utilizando para que possa conferir confiabilidade, transferir confiabilidade para o usuário e para também que o produtor da informação, né, possa ser referenciado corretamente. Então, é muito importante ter atenção na citação da fonte de informação. É importante testar várias opções, pensar sempre no público que vai ler o relatório, conferir as informações para ver se elas estão de acordo com o que estamos querendo passar, ver se o relatório ele vai ser visto na tela do computador, vai ser impresso, né? O Google Data Studio tem a opção de permitir que os relatórios sejam feitos em PDF também, possam ser baixados em PDF, e tudo isso verificado, então, é feito o plano do relatório e a divulgação. Ele pode ter uma aparência, então, ele pode ser um relatório com informações mais analíticas para um público especializado, como esse. Ele pode ser um relatório com informações mais diretas, mais simples, comparativas, maior e menor, ranking, ordem do maior para o menor, para o público em geral, com uma feição mais formal. Pode ser a mesma informação com uma feição mais leve, dependendo do público que vai ser atingido por esse relatório.
Importante explorar as possibilidades, planejar, pensar bem o seu relatório, pensar sempre que o relatório ele vai ser lido por um público específico e tentar adequar as informações à capacidade, ao entendimento, à forma como esse público interage com os dados que você quer passar. Estude bem o seu relatório, faça várias simulações até encontrar a combinação de cores, de letras, mas principalmente, acima de tudo, as informações. Um relatório, principalmente de indicadores sociais para o público, tem o objetivo de oferecer informações para o monitoramento, para o acompanhamento social das ações que são feitas principalmente nos municípios ou das empresas que têm ações voltadas para um determinado público, ações sociais voltadas para um determinado público. O monitoramento ele é fundamental. Então pense sempre nisso. O relatório tem que ser informativo e trazer ideias claras para o público, para que o público possa se apropriar dessas informações e a partir dali conhecer a realidade em que está vivendo.